São Paulo tem 115 equipamentos culturais, 61 estão localizados no centro e na zona oeste. 96 distritos do município de São Paulo, 18 não contam com nenhum equipamento de cultura. Trabalho aqui há 20 anos. E você nunca entrou no mar? Nunca entrei, nem dá vontade de entrar. Né? A pintura dele, não sei o que significa aquilo, eu não entendo bem, aí por isso que não foi combinado isso aí. Você acha que a arte tem disso, de ser uma coisa que fica um pouco complexo? Eu tive mais acesso, eu vinha mais em museus quando eu era mais nova, porque eu estudava em colégio particular e grande parte das excursões vinha em torno de museu, museu de imigração, até no MASP mesmo, vim várias vezes, também, museu da imagem e fui vários já, mas quando eu era muito criança, então eu acredito que, tipo assim, grande parte eu acabei não absorvendo muito, porque não tinha a mesma perspectiva, mas sempre foi uma coisa meio constante da minha vida. Daí, conforme eu fui crescendo e troquei de colégio, eu acabei que eu não vim tanto mais até entrar na faculdade, então acho que agora que a gente começou o curso, a gente está muito mais. Veremos mais vezes. Não foi questão da particular também, só que a gente ia muito na biblioteca e no museu alto. Era basicamente a cidade. Mas, por exemplo, aqui eu comecei só no ano passado. Eu acho que muita gente acaba não tendo muito difícil, mas eu também acho que falta uma divulgação. Também acho que questão de dinheiro, por exemplo, no MASP, é complicado para ver a fechadeira, por exemplo. Eu concordo com ela. Eu acho que assim, já é difícil para as pessoas elas terem essa vontade mesmo de eu quero lá e eu quero olhar obras de arte. Muita gente não tem tempo para isso, sabe? A pessoa, ela trabalha numa escala 6x1, tá cansada, tem que chegar em casa, ainda tem que arrumar a casa, cuidar dos filhos, fazer um monte de coisa no mercado. No dia livre da semana dela, ela não tá preocupada em vir no MASP e ver sobre o projeto do artista que fala sobre problemas sociais, sabe? O brasileiro, em média, não tem incentivo a buscar arte porque ele está muito ocupado com o trabalho e com o capitalismo roubando ele do lazer. A gente vê muita gente que é mais de classes sociais mais altas justamente porque eles não têm essa preocupação de estar trabalhando tão eles têm tempo livre, eles têm acesso ao lazer que a classe média e baixa não tem tanto. Eu acho que a questão monetária é uma das coisas que mais impede. Sobre a questão que ela falou, eu acho que também tem uma questão de palavras usadas, de comunicação. Eu acho que a comunicação da arte ela é meio digitada, assim, umas coisinhas que não é de fácil acesso. Né? Tem gente que não vai entender o que está sendo falado, umas palavras muito técnicas, entende? Tipo, não devia ser assim, poderia ser mais simples. Se você quiser usar alguma coisa técnica, nem mais. Se você quer acessar o público, seria mais fácil você ter uma comunicação que o público vai entender. Eu acho que os museus também não têm isso. Eu acho que a partir do momento que, por exemplo, a gente pega obras que vêm de povos indígenas, povos marginalizados, povos africanos, e coloca isso atrás de um vidro e fala, você só vai poder ver coisas que são da sua cultura de origem quando você pagar para uma pessoa provavelmente branca que roubou isso do seu povo, botou ali. Já prova que tem alguma questão econômica e étnica por detrás muito zoada. Assim, fora do contexto brasileiro, um pouco, mas por exemplo, o British Museum. Eles roubam, cara, tem o mundo inteiro está dentro do British Museum. É ridículo, é ridículo. Acho que a primeira coisa que você pode fazer é a gratuidade. Pra mim, pelo menos é absurdo. No máximo, você pagar R$70 a minha entrada no dia de semana. É bem entrada, R$70, acho que 75, tipo, num sábado. Você tem que pagar R$75 pra mim aqui, sem contar transporte. E o dia grátis deles é terça-feira.
porque o dia de semana muita gente trabalha. E é questão da divulgação mesmo, porque tem muita gente que não pensa nem assim, em questão de hoje eu quero fazer um passeio, um museu é uma opção. Assim, eles pensam mais, vou numa festa, vou numa balada, vou num bar, vou num restaurante. Domingo seria perfeito. Eu acho que é um dia que as pessoas mais estão listas, tipo, questão de lazer, sabe? Eu acho que seria uma boa coisa. Eu costumo ir pra colégio e lá é sábado de graça também. E lá você paga no final de semana, pelo menos é. E eu vejo bastante gente lá. Tem gente de toda que coisa, tem muita criança, vai bastante lá, no SESC. Trabalho das 10 aí no Mercadão, na Cantareira, né? Eu trabalho das 10 da noite às 4 da manhã. Aí eu descanso um pouco, tá? E quando não tem mais o que fazer, né? Eu trabalho segunda, quarta e sexta. Né? Sou diarista, trabalho como conferente de caminhão. Então, quer dizer, mas para as outras pessoas fica um pouco difícil, né? Dificulta muito, assim, a localização, né? De você pegar um ônibus, pegar um metrô, né? E às vezes tempo também, né? Como você falou mesmo, é trabalho. Aqui no Centro Cultural faz anos que eu venho. Desde a construção de 81, desde 81 para 82. Eu era bem molecão mesmo. Aí eu comecei a vir, viajei, voltei, aí eu fui, de um vai passando pro outro, né? Aí tem o Olido, lá tem dança da terceira idade, tem cinema, tem teatro, tem brincadeira de circo, essas coisas, sabe? Sim. E o cinema lá é baratinho, é R$4 inteira, e como capacete de 60, então não vai pagar meia, é R$2. E é o mesmo filme, no caso, que tá passando num cinema grande, num shopping, periferia, não sabe, né? Tipo assim, pô, no Centro Cultural, R$2, mesmo filme que tá passando, tipo o Homem-Aranha, o Capitão América, como passou aqui, né? Tava cobrando R$17, 20 e poucos reais, e lá era R$2. Quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a ir para centros culturais, né? Centro Cultural, ali da Vergueiro, tem aqui da Paulista, né? Itaú Cultural, tem Sesc, né? Aqui a Fiesp também, várias vezes. E antigamente tinha biblioteca, tinha televisão, tinha cinema. Antigamente era bem melhor, né? Porque você tinha um filme, né? Aí você ia lá, não precisava agendar, não precisava fazer isso, né? Você chegava lá, dava o dinheirinho, quando era de gratuito, você já pegava o ingresso na bilheteria e já entrava e já. Você pelo Boctão, eu costumava ir, né? Ia direto. Aí começou, não, tem que agendar pela internet. Quando você vai agendar, tá lotado, cinemas, esgotou o ingresso. Mesmo assim eu vou dar uma passada, passo lá e falo só, se eu esperar a última fila, né? Porque tem uns que não vão pagar, né? Porque fica como consolente. Não. Entendeu? Aí por isso que a gente vai deixando. E eles vão mudando muita coisa. Muda muita coisa. Hoje em dia eles cortaram muita coisa, né? Mas que ainda existe. A toda a comunidade pobre da Zona Sul. Tudo aquilo que você não conhece realmente não faz parte do mundo para você, não é uma verdade. Então tudo aquilo que eu ignoro, que eu desconheço, não existe para mim, né? E não só na minha época de criança, mas hoje a gente ainda vive isso, né? Não sei se eu posso falar isso, mas como já dizia os Racionais, né? Daqui não vejo nenhum clube poliesportivo. Para a molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. O centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se você quiser se destruir, você está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto, né? Então, o que as crianças, por exemplo, de hoje, né? O que elas conhecem? O que elas sabem que existe? É aquilo que faz parte da realidade delas. O centro comunitário é um fracasso. Hoje, por exemplo, no dia que você está aqui falando comigo, hoje é dia de virada cultural, né? E eu pesquisei o que teria no meu bairro. Eu moro na Zona Sul, né? Aqui eu trabalho na Avenida do Cursino. O que tem aqui? O que tem mais perto aqui é uma casa de cultura lá na Tancredo Neves. Alguém divulgou alguma coisa? Alguma criança do meu bairro sabe o que vai ter lá? Quem está lá? Qual é o show que vai ter lá? Qual é a apresentação cultural que vai ter lá? Ninguém nem fica sabendo. Não é só uma falta de informação, né? É um hábito também. As crianças que estão na rua, elas não têm esse hábito. Hoje, qual que é? As pessoas falam muito, né? O baile funk dentro da comunidade. Qual que é o outro lazer que se tem lá dentro da comunidade? Eles fazem o que eles podem com o que eles têm da sociedade. E aí, quando psicóloga, eu digo que assim, o ser humano, ele é feito
do biopsicossocial, né? Então, sou eu, com aquilo que eu penso, inserida em um determinado ambiente. Se eu estou num ambiente onde eu sou privada de informações, né, eu não vou ter como expandir se eu não conheço, se eu não sei que existe, né? Então, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano, a arte, a cultura, o lazer é muito importante para o ser humano. Olha só aquele clube que da hora, olha aquela quadra, olha aquele campo, olha. Bom, primeiramente, né, pensando sobre por que a gente está aqui no centro, né, a gente é um dos primeiros, ou o primeiro museu a ser trocado de casa. Isso é muito significativo também, por ser o Museu das Favelas. A gente estava no Campos Elíseos, que é o centro expandido, a gente vem para esse centro histórico. É muito interessante fazer essa provocação, porque a gente está aqui no centro, e não nas favelas, né? E é uma provocação que a gente faz para os grupos mesmo, de pensar que a gente pode ter museu aqui das favelas no centro, mas a gente também pode ter casa de memória, pode ter museu das favelas que fale da quebrada de cada um, em cada quebrada diferente. Isso não exime. E aí a gente fica nesse espaço também para, como eu posso dizer, criar uma narrativa de reflexão mesmo. Porque pensar que esses lugares aqui não foi construído pra gente, a gente sabe disso, porém quem constrói esses lugares, né? Quem coloca cimento, quem coloca cada tijolo disso aqui não é a pessoa branca que veio para colonizar. Outra coisa muito importante também que a gente faz a provocação é o centro, a manutenção de quem faz o centro são pessoas periféricas. A gente acorda 4 horas da manhã para aqui cedo e vice-versa. Então acho que a gente pensar nesse projeto de retomada também é muito importante. A gente recebe muita crítica, a gente entende também que essas pessoas precisam entender que o nosso lugar não é apenas na favela. E pensar em favela também num contexto de as pessoas também têm as suas casas, suas moradias como um palácio, né? Então a gente faz essas críticas, essas brincadeiras também, de entender que um lugar que não tem lugar parecido assim na favela, sabe? Mas as pessoas têm a casa delas como um lugar sagrado também, como um lugar gigantesco ou não, que eu vou crescendo com o tempo, né? E pensar que na favela também a gente não pode crescer pro lado, a gente cresce pra cima. Não vai contar as histórias de todas as favelas aqui, não é nem a proposta, né? A gente nem conseguiria, né, pra falar um pouco dessa diversidade, mas também da gente entender que, tipo, aqui é só um começo. A partir daqui, várias outras coisas, outros movimentos podem ser feitos, né? São provocações que eu trago na visita também, do tipo, pô, a tia fofoqueira, sabe a tia fofoqueira, Zé Pulvinho, que ninguém gosta, ela é memória, ela é história. E aí a gente vem pra cá, e o Museu das Favelas ser esse ponto, assim, de referência mesmo. Tem gente que assim, pô, nunca levei minha mãe no museu, eu vou levar ela no Museu das Favelas. E aí, a partir daí, eu vou ver se eu levo ela no Museu Afro, se eu levo ela em outros espaços. Mas muita gente que vem aqui, mesmo gente de museu, né? A galera que gosta de museu mesmo, de bater carteirinha, dizem que aqui é tem uma outra pegada, né? E aí, quando a gente vê isso, a gente tem um quesito do educativo, porque tem muita gente também que vem aqui que não entende a proposta. Mas aí tem a gente quanto educador, né? Que aí a gente vai fazer o trabalho de formiguinha. E quando a gente fala de acessibilidade, tem a acessibilidade, que é a acessibilidade, como posso explicar, social. Tem um museu que vai contar a nossa história, né? Tem um museu que as pessoas vêm aqui, tem gente que chora só de entrar aqui, tem gente que fala, nunca cheguei em museu, nunca entrei. Também de pensar que as escolas também estão fazendo esses movimentos de trazer as escolas periféricas para cá, né? Então, não só de conhecer outros museus, que é de praxe na escola conhecer, então, Museu da Energia, Museu da Língua Portuguesa, trazer com as favelas também. Mas aí da gente criar essa referência mesmo, né? E entrar no circuito de museus, que geralmente a galera vai. Mas também tem um papel do museu quanto no social. Que aí a gente entender também, poxa, tem escola que não consegue vir pra cá, sabe? Tem escola que é periferia, que não consegue ônibus, o ônibus não entra. E aí a gente, educador, a gente vai pra lá, porque a gente faz o extramuros. Nas nossas visitas a gente leva a caixa de som, a gente leva funk, rap, né, inclusive Racionais, pra ir comunicar de diversas formas, né? E a gente tem de educação também, mano, às vezes a gente vai sentar, vocês foram na faveleira? Enfim, a gente vai sentar ali ao redor dela cheia de crianças, a gente não vai falar nem de favela. A gente vai falar sobre o que vocês fazem com árvore, qual a ideia de vocês de árvore, pra aí a gente começando a criar referência. Então acho que mais do que isso é entender o que o público quer da gente. Assim, sendo muito sincera agora, como eu falei pra vocês, você vê muita escola de quebrada aqui, é a primeira vista, assim, sabe? Tipo, tem gente que chega, principalmente alunos, criancinha pequena, 8, 10 anos, e vê, poxa, tia, você se parece comigo. É isso, tipo,
tem a representatividade da educadora, do que a gente é, o corpo, como a gente fala muito no educativo também, corpo é documento, né? Então, onde eu for, eu vou ser uma mulher preta, retinta, do cabelo crespo. Isso é o primeiro ponto. E é o que as pessoas veem primeiro também. O segundo ponto é, o que eu tô falando ali conecta, né? Eu não tô falando uma coisa, com todo respeito aos outros museus, mas, sei lá, de 200 anos atrás. Tô falando uma coisa que tá acontecendo agora. E a realidade de muita gente dentro da quebrada também, né? Eu sinto também, sendo muito sincera, uma distância do que realmente da realidade que acontece na favela, sabe? Tipo, tem muita gente que chega aqui e a gente vai falar de estereótipo de favela e fala tiroteio, baile, e morte, policial, não sei o quê. Mas aí quando eu começo a falar, gente, mas tem trabalhador na quebrada, como que a gente fala dessas coisas sem ser muito distante? E aí isso também fala sobre acesso, né? Isso entenda o que eu tô falando. Uma pessoa parecida comigo falando fica mais fácil. E o idioma mesmo também, né? Quando eu falo idioma é meio que um dialeto mesmo. Isso é uma coisa muito distante, né? Isso é uma coisa muito curatorial, muito... Isso também distancia, assim. Tem uma coisa que a gente fala muito dentro do educativo também, que a gente pensa sobre malandragem, né? Essa malandragem que durante muito tempo foi vista como errada, como algo, inclusive, motivo de prisão da galera na rua. Usar a malandragem para falar dessa forma é muito saudável, porque, inclusive, é o que falam que a gente é, pessoas, né, periféricas. Então, quando a gente vai pensar sobre malandragem, né, o que é malandragem? Isso daqui tá bonitinho nesse museu X, eu consigo fazer. A galera da minha quebrada tá fazendo há muito mais tempo. A gente tem um programa aqui no museu que se chama Favela Ocupa, muitos artistas podem vir, e aí a gente vai pensar não só em arte plástica, mas arte de teatro, de música, de dança, da galera ocupar esse espaço, né? Então quando pensa nesse não acesso, né, desse distanciamento, eu acho que também tem como a gente pensar nessas malandragens que as pessoas pretas e indígenas fizeram, né, tanto para morar, a gente vai falar do processo de favelização também, mas o processo de resistir, né. E aí uma coisa que eu levo muito para as crianças e para os jovens aqui, como que a galera da periferia resiste, né? A gente está resistindo só lutando? Não. A galera da periferia está resistindo dançando. A galera da periferia tá resistindo fazendo um samba na laje, né? Então eu acho que a arte também vai muito pra esse lado, assim, de tipo, pensar, eu não tô desenhando aqui só porque eu tô sofrendo, eu tô desenhando a galera do bairro. Represento que é feliz, vários manos, tudo de fé e tudo X, é o que diz que os mano põe assim na pá. Vamos agitar, vagabundo no segundo do ar, vem pra trincar, só o pó. Rolou também, eu dancei tipo um preso louco, assim que é numa de horror. Me dá um cigarro, por favor, mas que calor. O suor desce, a gente esquece.